o nosso programa para a comunicação. Primeiro, logicamente, nenhuma censura. Tá? A burguesia não tem que censurar ninguém. Né? Porque não é a censura não é exercida pelo Walter Pomar, pelo cidadão lá, o Fernando Horta, é exercida pelos juízes da burguesia. Salvo engano, Alexandre de Moraes é um direitista, é um admirador. Falou que o melhor governo que o Brasil já teve em toda a sua história foi o Temer. Então, eu não sou favorável a dar a essas pessoas nenhuma possibilidade de censurar ninguém. Segundo lugar, né, se nós vamos discutir o problema da democracia, que o pessoal fala assim, precisa controlar essas redes, né? Eles criam uma ficção assim de que as redes seriam demoníacas. Num certo sentido elas são, mas não no sentido que eles estão falando. Elas são porque elas censuram todo mundo. Né? Mas nós temos que pensar nos outros meios de comunicação também. O que fazer com o rádio e a televisão? Porque o rádio e a televisão são a manifestação mais escabrosa da ditadura da burguesia e do imperialismo no Brasil. Uma família, que é a família Marinho, detém o controle de todo um canal de televisão. Enquanto que 200 milhões de brasileiros não têm acesso a isso daí. Então, a nossa proposta, não é de agora também, é acabar com as concessões a particulares. Isso tem que ser uma concessão. Particulares que eu digo você dá a concessão toda para um capitalista individual. A concessão deveria ter um caráter social e não um caráter comercial. Você tem a Rede Globo, você tem 24 horas de televisão por dia no mês. Né? Se você multiplicar por 30, vai dar 600 horas de televisão. Tem que distribuir essas 600 horas aí em pelo menos, sei lá, 300, 400 entidades. Por que as universidades não têm o direito de se expressar através da televisão? Por que os sindicatos não têm o direito? Por que os partidos políticos não têm o direito? Porque só um grupo capitalista tem esse direito. E ainda por cima um grupo capitalista que só prejudicou o país. Apoiou o golpe, apoiou e foi um dos articuladores do golpe militar de 64 e fez o golpe de 2016. Agora nós estamos vendo eles atuarem aí na questão da Palestina, aí defendendo, né, o genocídio e tal. Isso aí é totalmente absurdo. Né? Por que as redes sociais em particular? No caso das redes sociais, também, né, nós temos que defender que elas sejam redes sociais públicas e que elas tenham um controle externo sobre o seu funcionamento. Também nós não somos favoráveis a dar isso daí na mão de um capitalista. Né? Há meios técnicos, nós estivemos discutindo, que podem permitir assim, uma completa descentralização das redes sociais, mas isso daí é um assunto para uma outra oportunidade. Esse é o nosso programa geral. O que fazer agora? Agora nós temos que lutar para que a sociedade, o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros possam se expressar livremente. Essa é a única garantia de que nós não vamos ser esmagados aí pela burguesia e não vamos ter uma ditadura de fato. Apesar de que a ditadura que nós temos agora já é suficientemente ruim. Né? A luta contra a censura é uma luta pelo direito do povo de se expressar. Não acreditem nas pessoas que falam que é preciso censurar porque esse é o meio de combater a direita. Não. Esse é o meio que vai facilitar a ascensão da extrema-direita ao poder, como já aconteceu em vários lugares do mundo. Porque quem coloca a extrema-direita no poder não é o acaso. É a classe dominante. Nazismo
foi colocado no poder pelo imperialismo alemão. E não só pelo imperialismo alemão, pelo imperialismo norte-americano, inglês e tudo. Mussolini foi colocado no poder pelo imperialismo italiano e os demais. Né? A Inglaterra, que era a maior potência imperialista da época, apoiou Mussolini quase até o momento da guerra. Salazar, imperialismo. Franco, imperialismo. Pinochet e as ditaduras militares no Brasil, imperialismo. E assim por diante. A ditadura não surge da vontade de um cabeça de bagre como o Bolsonaro. Ela surge, né, dentro das organizações estatais do imperialismo norte-americano, em Washington, em seja lá onde for, que fica a CIA, em Langley, e dos outros países imperialistas. Esses são a ameaça. Né? Você falar que você está combatendo a direita em aliança com o Biden é praticamente cuspir na cara de todo mundo e chamar todo mundo de idiota.